Olá, que bom ter você aqui para mais um episódio. Hoje a gente mergulha em um tema super relevante. Vamos fazer uma revisão completa sobre estenose aórtica. Todo esse material foi preparado com base nas diretrizes mais recentes do Ministério da Saúde e nos protocolos brasileiros. Então, vamos juntos desvendar esse assunto. Para começar, vamos direto ao ponto. Pensa nessa pergunta. É uma pergunta que um médico poderia fazer no consultório e que de repente acende um grande alerta. Parece simples, né? Mas a resposta para ela pode ser o primeiríssimo passo para descobrir um problema importante no coração. Tá, mas o que é exatamente essa tal de estenose aórtica? Para a gente entender de um jeito fácil, imagina que a válvula aórtica é a porta principal da sua casa. O normal é ela abrir inteira sem esforço. Na estenose aórtica, essa porta fica dura, enferrujada e só abre uma frestinha. O coração, coitado, precisa fazer uma força absurda para conseguir empurrar o sangue para fora por esse espacinho. Ok, já entendemos o problema mecânico, a porta emperrada. Agora, como é que o nosso corpo avisa que tem algo errado? É essa a primeira parte da nossa investigação de hoje. Aprender a ouvir as pistas que o próprio corpo nos dá. E aqui a gente tem o que os médicos chamam de tríade clássica. São os 3 sintomas mais famosos. Sozinhos, eles podem significar um monte de coisa, mas quando aparecem juntos, aí eles contam uma história bem específica. A falta de ar, a dor no peito e a tontura são, na verdade, o corpo gritando que o coração está lutando contra uma barreira e não está dando conta de mandar sangue suficiente para todo mundo. Mas por que essa válvula fica dura? Bom, a resposta muda bastante com a idade. Em uma pessoa jovem, geralmente é um problema de fábrica, de nascença, sabe? A válvula nasce com 2 folhetos em vez de 3. Na meia-idade, a febre reumática podia deixar umas cicatrizes ali. Mas disparado, a causa mais comum, principalmente depois dos 65 anos, é o desgaste natural mesmo. Com o tempo, vai depositando cálcio ali e a válvula endurece. Beleza, o paciente chegou, descreveu os sintomas, agora a gente entra de vez no consultório. A próxima pista, que é fundamental, não é algo que a gente vê, é algo que a gente ouve. E esse é o som característico da estenose aórtica, um sopro sistólico rude. Tenta imaginar o barulho do sangue tentando passar com muita força por aquela portinha estreita. É um som áspero, turbulento, que para um ouvido treinado é um alarme tocando na hora. É a principal pista do exame físico, sem dúvida. E a investigação continua. O corpo vai dando mais dicas. O som desse sopro não fica só ali no peito. Ele viaja, vai subindo para o pescoço, acompanhando o fluxo doido do sangue. E essa turbulência é tão intensa que o pulso lá no punho chega mais fraco e atrasado. É o clássico pulso parvus et tardus. Em casos mais sérios, dá até para sentir uma vibração se colocar a mão no peito. Cada pista vai somando e fortalecendo a suspeita. Bom, os sintomas e o som são pistas muito fortes, mas para bater o martelo, para confirmar o diagnóstico e, mais importante ainda, para medir o tamanho do problema, a gente precisa de uma imagem, a gente precisa ver o que está rolando lá dentro do coração. E o exame que nos dá essa imagem definitiva é o ecocardiograma. Ele é o que a gente chama de padrão ouro, porque com ele a gente consegue ver a válvula, medir direitinho a abertura dela e entender o estrago que esse estreitamento está fazendo no coração como um todo. De forma bem simples, o ecocardiograma é um ultrassom do coração. Ele cria um vídeo em tempo real do coração batendo. Com ele, os médicos conseguem medir com uma precisão incrível o quão estreita a válvula tá, a velocidade do sangue que passa ali e se o músculo do coração já está sofrendo com todo esse esforço extra. E agora, olha que interessante, como um único número pode ser tão decisivo. Uma válvula aórtica normal tem uma área de abertura de uns 3 a 4 centímetros quadrados. Quando essa área diminui e fica menor que 1 centímetro quadrado, pronto, a estenose é considerada grave. Esse número é o divisor de águas. Com o diagnóstico confirmado e a gravidade na mão, a gente chega no momento crucial. O que fazer agora? A decisão entre tratar ou apenas observar é talvez o ponto mais importante no manejo da estenose aórtica. E aqui a decisão se abre em 2 caminhos bem claros. Se a estenose é grave, mas a pessoa não sente absolutamente nada, a conduta fica de olho. Acompanhamento de perto, exames todo ano. O ponto de virada, a chave de tudo, é o aparecimento dos sintomas. Quando um paciente com estenose grave começa a ter falta de ar, dor no peito ou tontura, o alarme soa bem alto. É hora de intervir. E por que essa urgência toda quando os sintomas aparecem? Porque a estenose aórtica com sintomas, se não for tratada, pode levar a complicações muito sérias. O coração pode começar a falhar de tanto trabalhar, podem surgir arritmias perigosas e, no pior cenário, pode acontecer uma morte súbita.
O tratamento é feito justamente para evitar que isso aconteça. Felizmente, a gente tem soluções definitivas para corrigir o problema. Vamos agora para a parte final da nossa conversa e ver como a medicina moderna consegue consertar essa porta defeituosa do coração. Hoje em dia, a gente tem basicamente duas rotas principais. A primeira é a cirurgia tradicional, de peito aberto, onde o cirurgião literalmente tira a válvula doente e costura uma nova no lugar. A segunda, que é a mais recente e revolucionária, é a TAV. Nessa técnica, uma nova válvula é levada até o coração por um catéter que geralmente entra pela virilha e é implantada ali dentro da válvula antiga. Tudo isso sem precisar abrir o peito. É uma baita evolução, né? Especialmente para os pacientes mais frágeis. No fim das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma única mensagem, seria essa. Guardar essa ideia é ter a essência do diagnóstico e do tratamento da estenose aórtica. É o roteiro que guia todo o raciocínio clínico. Para a gente fechar e amarrar tudo, vamos criar 5 links mentais. A jornada começa com um sopro. Esse sopro leva à investigação da dispneia e da síncope. A confirmação do problema vem com o ecocardiograma. E a solução moderna, muitas vezes, é a TAV. Do som ao tratamento, essa é a história da estenose aórtica. Chegamos ao fim de mais um episódio. O tema de hoje foi estenose aórtica. O link mental para guardar é sopro, dispneia, síncope, ecocardiograma e TAV. E as dicas principais são: fique de olho no sopro sistólico rude e na tríade clássica. Lembre-se que o ecocardiograma é o padrão ouro e a troca da válvula é indicada para pacientes graves e com sintomas. Siga o nosso podcast no Spotify e ative as notificações para não perder nenhum episódio novo. Entre também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá você vai ter acesso aos PDFs do tema. E claro, compartilhe este episódio com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!